Luan, sobre ações, né? Falando de ações, quais as melhores pagadoras de dividendos hoje na sua visão aqui? E que pra galera aí que tá começando assim estudar para 2023. Então, quando a gente fala de dividendos, é sempre importante separar o seguinte: aquelas empresas que pagaram muitos dividendos, seja no histórico de 5 anos, seja no histórico dos últimos 12 meses, e aquelas que pagarão no ano corrente e aquelas que vão pagar daqui a alguns anos. Então o investidor ele precisa ter isso em mente, por quê? Porque muitas vezes o investidor está começando, ele entra em algum site de investimento, procura aqueles maiores dividend yields, e o dividend yield sempre reflete o passado, ele não é um dividend yield projetivo ou projetado, e aí ele vai incorrer no erro de simplesmente olhar para esse indicador que ele é uma grande armadilha. E, bom, eu particularmente prefiro diversificar em ações que vão pagar bons dividendos nesse ano e aquelas que também vão pagar no curto ou médio prazo, em especial médio prazo. Se você está olhando para esse ano, você quer receber dividendos nesse ano, sem constituir recomendação, mas uma ação que já ficou claro, inclusive já trouxe o seu guidance demonstrando que vai ter um lucro por ação que pode superar R$12. Eita! R$12 de LPA e um dividendo por ação de mais de R$5 é o Banco do Brasil. Ele já projetou um guidance que ele pode lucrar 37 bilhões de reais em 2023. Caramba! É um absurdo. Tanto que o banco ele chegou em 2021 projetando um guidance de 19. Aí a cada trimestre foi aumentando. Chegou até 26 bilhões em 2022. Só que fechou o ano com um lucro superior a 30 bilhões. E a perspectiva para esse ano é ainda maior. E por mais que a ação tenha alcançado a cotação de R$40, e eu não esteja aportando porque eu já estou bem exposto em Banco do Brasil, a ação tecnicamente não está cara. E um yield projetado do banco é superior a 10% de yield nessas cotações de R$40. Imagina quem tenha 30% ou até abaixo disso. O seu yield on cost, em relação ao custo de aquisição, é muito maior. Pode ser até de 20% o seu dividendo. Há pouco tempo atrás ela estava R$25, né? Até pouco tempo atrás, ali no pós-pandemia, ela estava cotada a mais ou menos nesse valor. É importante ressaltar o quê? Mas Luan, faz sentido uma empresa que vai pagar 10%, 11% se a Selic está rendendo 13,75%? O problema é que o pessoal não coloca na conta o seguinte: a Selic, quando você investe qualquer investimento de renda fixa, tem o desconto do imposto de renda, que ele é regressivo, tem a maior alíquota do mercado, 22,5%, aí vai caindo até chegar a 15%, mas só chega a 15% depois de 2 anos. Então, você tem que considerar uma Selic líquida. A Selic líquida é algo em torno de 10, 11%, dependendo do tempo que você fica ali no título. Então você tem uma ação que vai pagar mais ou menos isso nos preços atuais, com isenção de imposto de renda, e vale ressaltar o seguinte: o payout é de 40%. Ou seja, do total do lucro líquido do Banco do Brasil, apenas 40% vai para os acionistas. Os outros 60% é retido no patrimônio líquido. Isso pode fazer a ação se valorizar. Então você tem potencial de valorização, dividendo sustentável, que é competitivo com a Selic. Mas é sempre importante também não ficar muito preso a isso de Selic e dividendos, porque os dividendos são uma parte do retorno. Já o investimento em renda fixa, os juros são o total do retorno. Não tem qualquer outro potencial, é aquilo que você vai ganhar. Então, uma ação seria o Banco do Brasil, né? Taesa provavelmente vai continuar. Duas ações que podem pagar muito no futuro: Transição Paulista e AS Brasil. Então são dividendos mais lá no futuro. Tipo o quê? Quanto tempo mais ou menos assim, médio? Olha, ali em 2024 pode começar a pagar bons dividendos já, tá? Então, se você quer aguardar um pouco mais, e tem uma outra ação que vai pagar muito dividendo, por mais que as pessoas duvidem, nos preços atuais, que é a Itaúsa. Certo. Em 2025... o seu CEO já declarou ao mercado que vai voltar com o payout de 40%. O payout hoje é de 25%. Mesmo com 25%, tem um yield do quê? De 6% fora bonificações. Se ele voltar a pagar 40%, o yield vai para 10%, vira um Banco do Brasil, como foi no passado, nos preços atuais. Então, o pessoal fica até puto. Os analistas ficam recomendando Itaúsa, esse lixo de ação, não sei o quê. Mas não é isso. O momento da Itaúsa não é esse de distribuir dividendos elevados. Cada empresa tem o seu estágio. Eu até trouxe um vídeo no canal falando o seguinte: não existe de forma inerente, íncita em qualquer ação, a classificação. Essa ação é de dividendo, essa ação é de crescimento. Não, essa classificação, ela
é rotativa, depende do momento da empresa. Mesmo empresa já num estágio maduro, essas empresas em algum momento vão querer promover algum crescimento e para isso elas têm duas opções. Ou elas utilizam o capital próprio, que é justamente o dinheiro advindo das suas atividades, que compõe o patrimônio líquido, ou ela utiliza capital de terceiro, aí é endividamento. E aí eu pergunto ao acionista, você prefere que a empresa se endivide para crescer? Ou você prefere que utilize o capital próprio? Claro, isso deve ser feito uma conta. Muitas vezes utilizar capital de terceiro é mais rentável. Mas nem sempre é, principalmente no cenário atual de juros elevados. Verdade. Com esse cenário, é preferível que a Itaúsa não se endivide. Inclusive, né, empresas do varejo sofreram muito por conta do endividamento, né? Elas estavam com uma dívida ali bilionária a juros de 2% e agora estão com uma dívida bilionária a juros de 14%, né? Ou seja, pagando uma porrada ali de juros, né? Por conta só do aumento da taxa. Faz total sentido e eu concordo com você. Inclusive, você aí, ó, você mesmo, que fica zoando a Itaúsa, né? Dos 2 centavos da Itaúsa... Você tá errado, tá? A Itaúsa, só no passado de dividend yield, pagou em média ali 6%. Só que ela pagou mais 10% de bonificação. Ou seja, aquele dividend yield do acionista do ano passado, né, que continua acionista hoje, vai aumentar mais 10% aí do dividend yield lá de 6%. Então, não olhe apenas o dividend yield, pessoal. Toma cuidado com isso aí. E a ação tá barata, né? Tá próxima ali dos 8,20, né? O pessoal questiona a respeito da bonificação, eles falam o seguinte, e esse foi um dos grandes motivos também do Barsi ter vendido as ações que ele tinha de Itaúsa. O pessoal fala, Lua, o que adianta bonificar se a ação cai? Ok, mas a gente precisa entender o seguinte, a ação cai porque o número de ações aumenta. Muito bem. Só que a bonificação, ela pode ou aumentar seu preço médio ou reduzir. No caso, a Itaúsa geralmente reduz. Então você consegue reduzir seu preço médio, né? Então isso é importante. E tem ações que bonificam, como a Home, a antiga Indústrias Home, agora é Home, que ela bonificou também em 10% e ela conseguiu aumentar seu preço médio. Então depende da estratégia do investidor, aumentar ou diminuir o preço médio é melhor. Porque você vai falar o seguinte, olha, tem investidor que não quer diminuir o preço médio, porque aí paga mais imposto quando fazer a venda. Mas sempre lembrando que tem isenção de até 20 mil reais no único mês. E por outro lado, um preço médio que sobe pode não ser necessariamente ruim, porque a ação se valorizou, você teve ali um ganho. Então, depende da estratégia de investidor. E como eu falei, você está tendo mais ações, ok, isso gera uma desvalorização ali momentânea, mas não é uma desvalorização real. É só que aumentou, só aumentou o número de ações. E aí depois, você vai ter um número maior de ações, o dividendo é pago por ação. E como eu falei, o payout vai aumentar. E na cotação atual, um payout de 40%. Hoje é 25%, paga 6%, 40% vai pagar 10%. Então é importante ter isso em mente. Muitas vezes, quando a gente compra já uma ação que já está pagando muito dividendo, talvez o mercado já precificou toda a valorização que ela poderia ter naquele momento. E aí você pode estar pagando caro ou não, mas a Itaúsa hoje, o mercado está descrente. Existe um fenômeno chamado efeito clientela das ações pagadoras de dividendos, que é o seguinte, quando a empresa para de pagar, os investidores fogem. Fogem quase que de forma imediata, como aconteceu com o Itaúsa. Só que o investidor que acredita no projeto no longo prazo, em dividendo projetivo, ele se aproveita desse efeito manada. A famosa boca de jacaré do Barça. Né? Exatamente. É isso que o pessoal tem que ter em mente, ter paciência. Faz todo sentido que você falou. Inclusive, acredito que a audiência aí tá gostando bastante do conteúdo, então já deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho. Se tá gostando aqui e tem dúvidas, manda as perguntas no chat, tá? Já vamos começar a responder, tá, pessoal?